Olá, boa noite, está no ar. Olá, boa noite, está no ar o programa de hoje do TV Sindmédico. E hoje aqui no estúdio o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos. Boa noite, doutor. Boa noite. Nós estamos aqui na 11ª edição da nossa TV Sindmédico, dando continuidade mais esse serviço que o sindicato presta aos seus sindicalizados. E hoje falando sobre medicina defensiva, um tema extremamente importante para a prática médica do dia a dia. A medicina defensiva é uma necessidade que o profissional médico tem de exercê-la no seu dia a dia. E como o senhor falou aí, o tema de hoje é medicina defensiva, e você que está assistindo aí o nosso programa já sabe como participar. É muito fácil, através do Linha Direta. Confira só. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. E você viu aí como é fácil mandar a sua pergunta? E a primeira pergunta já chegou, viu, doutor? A primeira pergunta é da Eliette Cruz e ela pergunta o seguinte: a maioria dos meus pacientes não sai satisfeito do consultório se não for feito um pedido, pelo menos de um exame, mesmo que eu não veja necessidade de nenhum. Como proceder? Eliette, é importante a gente definir primeiro o que é medicina defensiva, até para justificar a resposta à sua indagação. Medicina defensiva é a postura do médico frente ao paciente ou ato médico para evitar complicações éticas, administrativas e criminais cíveis. Na relação médico-paciente, quando o paciente tem uma expectativa que vai de encontro à conduta médica, quando o paciente quer que você solicite um exame ou faça uma prescrição e não tem indicação, é uma questão delicada. E nós médicos temos que ter a capacidade de argumentar com o paciente e convencê-lo de que naquele momento não há necessidade, não há indicação de exame complementar, nem tampouco nenhuma prescrição. Existe um comportamento cultural de que o paciente que vai ao médico, que não sai com a prescrição de um medicamento ou a solicitação do exame, não teve uma consulta bem feita. Isso é um problema cultural sério, grave, é um erro de conduta do paciente. Se o médico não conseguir, mesmo argumentando, convencer o paciente de que ele não precisa de uma receita, ele não precisa de uma prescrição medicamentosa, nós aconselhamos que, nesse caso, o médico, se ele perceber que vai ter conflito, que faça ali uma prescrição de um placebo, solicite um mínimo de exames possíveis para evitar atrito, né? Mas a principal conduta do colega médico é o convencimento do paciente, mostrando que não há necessidade da prescrição ou do exame que o paciente está na expectativa de receber. A segunda pergunta que a gente tem aqui é da Carla Alves e ela pergunta o seguinte: doutor, trabalho tanto em um hospital público quanto privado e quero saber o que fazer no plantão em que recebo pacientes com indicação de internação, mas não tem vaga. Ela quer saber como proceder com essa situação. Carla, essa pergunta sua é importantíssima e ela faz parte da essência da medicina defensiva. Você está diante de uma situação em que você não tem o controle, você é o profissional, está no hospital público ou privado, está com um paciente que tem indicação de internação, não tem vaga no hospital. O que fazer? Essa é a pergunta. É bom que se coloque, fique claro, que a solicitação de internação, elaboração do prontuário e prescrição médica é conduta médica. Agora, a efetivação da internação é um ato administrativo. Portanto, se você está de plantão no pronto-socorro do hospital público, Hospital da Ceilândia, Taguatinga, Gama, seja qual for, está de plantão na emergência no hospital privado, chega um paciente com indicação de internação, a sua conduta como médico deve ser preencher o prontuário, preencher os formulários de internação que cada hospital tem. A Secretaria de Saúde tem um tipo de formulário, cada hospital privado tem seu formulário próprio, faz a prescrição do paciente, solicita a internação e chama a enfermagem, entrega o paciente. Está aqui, foi feita a solicitação de internação, providencia a internação do paciente.
E aí esse documento, o prontuário, a prescrição, a solicitação de exames que forem necessários, será encaminhada ao setor de internação do hospital. Se o hospital não tiver vaga para internar aquele paciente, o ato médico, a sua obrigação terminou ali. A efetivação da internação é uma questão administrativa. Quem tem que justificar, quem tem que ser responsável pela falta de leitos no hospital não é o médico, o responsável técnico do hospital, né? Então você transfere a responsabilidade que não é sua. O que você tem que fazer é solicitar a internação, fazer a prescrição e preencher corretamente o prontuário. Porque se você tem um paciente que tem indicação de internação e você não solicita a internação, não faz a solicitação de internação desse paciente, você pode ser responsabilizado. E aí você não tem como fazer a prova em um eventual questionamento jurídico, administrativo ou ético, de que você fez a sua parte, de que você solicitou a internação. Portanto, solicitação de internação é ato médico. A efetivação da internação é administrativa. Portanto, teve indicação de internação, mesmo você sabendo que não tem vaga, faça a solicitação da internação do paciente e deixe que o responsável técnico do hospital, o preposto do hospital, diga que não tem vaga. É evidente que se houver condições de tentar vaga e transferência desse paciente para algum hospital, para alguma unidade de saúde, é recomendável que você ajude, que você faça gestão nesse sentido, porque a nossa função como médico é tentar resolver o problema do paciente, tratar do paciente, curar o paciente quando possível, e se tiver uma ação administrativa que você possa fazer e que beneficie o paciente, é recomendável que você não se furte a essa ação. Mas tem que ficar bem claro, internação de paciente não é ato médico. O ato médico é a solicitação da internação. Ter vaga ou não, efetivar a internação é um ato administrativo. Já a próxima pergunta aqui, doutor, é do José Eduardo e ele pergunta o seguinte: atendo convênios médicos e vivo entre a cruz e a espada. Se não peço o exame, o paciente desconfia e reclama. Se peço, o plano de saúde cria caso. O que fazer nessa situação? Evidentemente que, como nós falamos na resposta anterior, é o convencimento do paciente, mas se você não conseguir convencer o paciente e perceber que vai ter atrito, faz uma solicitação mínima de exames para evitar o atrito. Existem protocolos, observa os protocolos e aí você contorna a situação. O que nós não podemos é exagerar na solicitação de exames para satisfazer o paciente, né? Porque aí você vai fazer com que vai onerar o plano de saúde, né? Vai onerar, se for no hospital público, você vai onerar o Estado solicitando exames desnecessários. Mas a rotina mínima de exames, para até fazer um leve check-up do paciente e evitar um atrito, uma relação médico-paciente que pode resultar aí em uma reclamação ética administrativa, se solicita um protocolo mínimo de exames. A próxima pergunta é da Sônia Maria e ela pergunta o seguinte: com a exigência de produtividade cada vez maior, não dá tempo de conversar adequadamente com cada um dos pacientes e acabamos aí fazendo um procedimento, um atendimento protocolar. Sou forçado a elaborar uma defesa em um processo administrativo ou ético por aplicar os protocolos de atendimento? Veja bem, infelizmente, a demanda excessiva de pacientes nos pronto-socorros, que está ocorrendo também nos hospitais privados, não só nos hospitais públicos. Você chega hoje na emergência dos hospitais privados, elas estão sobrecarregadas. Poucos profissionais também e excesso de paciente. Hoje, a massificação de planos de saúde faz com que os hospitais privados estejam com suas emergências superlotadas. E aí você tem pouco tempo de conversar com o paciente. E a relação médico-paciente é a essência da medicina defensiva. Por mais técnico que você seja, por mais correta que seja a sua conduta médica, se você não tem uma boa relação médico-paciente, você pode ter problema. 80% das denúncias que chegam aos Conselhos Regionais de Medicina são consideradas improcedentes. Por quê? Porque a conduta médica, a parte técnica foi perfeita. Onde é que houve a falha? Na relação médico-paciente. E com pouco tempo para dispensar o paciente, pela pressão do volume de pacientes, você tem que atender
muitos pacientes em pouco tempo, não tem jeito, a relação médico-paciente está prejudicada, e aí ocorrem as reclamações. É um desafio nosso resolver essa questão. As entidades médicas têm que se debruçar mais sobre isso, a Associação Médica, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, tem que atacar esse atendimento médico que é feito em quase que, eu diria, em escala industrial, onde o profissional médico, não só nos pontos de socorro dos hospitais públicos, como privado, tem pouco tempo de dar atenção ao paciente. O paciente ele não tem condições de avaliar se o atendimento prestado foi correto. Ele só avalia se você foi cortês, educado, atencioso. E se você não é cortês, educado e atencioso, por mais perfeito, por mais técnico que você seja, por mais correto que tenha sido o seu tratamento, você pode se deparar com uma reclamação de mau atendimento. Pois é, a próxima pergunta é do Felipe Campos e ele pergunta o seguinte: por mais que tomemos cuidado, a animosidade de qualquer paciente pode virar um problema. As próprias declarações feitas aí pela Presidente da República contra os médicos brasileiros já motivam os militantes mais exaltados ao confronto. Como posso me proteger, né, ou proceder se tem gente que quer entrar no consultório para afrontar aí? A insanidade e a inconsequência da nossa Presidente da República tem levado a uma situação difícil para os médicos. E aí é muita calma nessa hora, a expressão é essa, muita calma, muita paciência. Quando você diagnostica que o paciente já chega hostil, tem que ter mais cautela ainda, redobre o cuidado, dá mais atenção ao paciente, anota tudo no prontuário, inclusive o comportamento agressivo do paciente. Porque na hora que o paciente vai reclamar do médico, ele exagera, ele valoriza demais, ele cria, ele inventa, o paciente mente. Eu atuo na área de responsabilidade civil médica há mais de 20 anos. Eu fui diretor jurídico do Sindicato dos Médicos por 2 mandatos, vice-presidente por 1 mandato e meio, e agora estou no 3º mandato como presidente, sempre acompanhando a área jurídica. E os exageros são enormes. Eu sou perito judicial, faço perícia médica. E quando nós pegamos a inicial, que é a petição inicial da reclamação dos pacientes contra um suposto erro médico, e você colhe a história da paciente, você fica assustado com os exageros colocados no processo, que não bate com a queixa do paciente. Às vezes até é provocado pelo advogado, mas o que o paciente é conivente. Então o paciente exagera, o paciente inventa, o paciente mente. Então resiste a tudo no prontuário, porque o paciente chega intolerante, insatisfeito, foi mal atendido na recepção, já entra num consultório agressivo, quando você não tem nada a ver com a questão, a insatisfação dele não é com o médico, é com a estrutura do hospital, com a parte administrativa do hospital, mas o primeiro contato é com você que está na ponta, ele termina descarregando toda aquela insatisfação, toda aquela frustração no médico. Se você não anotar no seu prontuário que esse paciente foi descortês, foi mal educado e foi agressivo com você, quando ele faz a queixa, lá na ouvidoria do hospital, você não tem como fazer prova de que você foi agredido, que você foi que o paciente teve um comportamento grosseiro com você, e fica só a versão do paciente de que o médico é que foi grosseiro, é que foi deselegante, é que foi agressivo. E nessa relação médico-paciente, termina que o paciente é visto como a parte mais frágil, né? E nós que temos uma herança, uma descendência latina, em grande maioria, temos uma tendência natural de ficar de lado do coitadinho, tendo razão ou não. O paciente, por mais errado que esteja, automaticamente, quando ele se queixa de alguma coisa, a população, quem ouve, fica do lado dele. Não se para pensar, não se para investigar se o que o paciente está colocando é verdade. Portanto, a única arma, o único elemento que você tem para se contrapor é anotar num prontuário o comportamento do paciente. Olha,
Olha, a próxima pergunta aí é do Paulo Horta. Ele pergunta o seguinte: a cada dia aumenta o número de denúncias de supostos abusos cometidos na ginecologia. A gente pode até citar aí o caso aí que aconteceu em Lusiânia. E podemos exigir dos gestores dos hospitais públicos e privados que mantenham um acompanhante na sala das consultas ginecológicas, que acompanham e quem pode ir ao futuro aí. A consulta ginecológica é uma consulta complicada, porque ela envolve a intimidade do paciente. Portanto, ela não deve nunca ser realizada sem a presença de uma auxiliar de enfermagem, de um atendente de consultório. Porque durante o exame ginecológico são feitas manobras ginecológicas normais, necessárias, que fazem parte do exame, em que você aborda a intimidade dos órgãos genitais da paciente. E se o paciente não entende isso, ele pode achar que está sendo assediado. E aí você está ali na solidão do consultório, só você e a paciente. Então vai ser sua versão contra dela. E como eu coloquei anteriormente, há uma tendência natural de ficar do lado do coitadinho. Eu tive recentemente, como advogado de um colega no Conselho Regional de Medicina, no caso de assédio sexual, de uma forma absurda. Felizmente, os colegas conselheiros entenderam que o colega era inocente. Mas se nós não tivéssemos o bom senso do Conselho Regional de Medicina naquele momento, na análise do processo e da queixa, o colega tinha sido condenado inocente. Quem ouve a história da paciente, não colheu, não participou do interrogatório da paciente, não viu as testemunhas como eu, que acompanhou o processo, estava massacrando o colega. Então a intimidade do consultório, a solidão do consultório, ele não protege, não depõe a favor do médico. Portanto, é importante a presença da atendente de consultório, seja na consulta da ginecologia, seja na própria clínica médica, na cardiologia, na urologia, na proctologia. O exame urológico, o exame proctológico aborda a intimidade do paciente, órgãos genitais, né? Quer dizer, então é uma consulta extremamente sensível, onde nós temos que nos acautelar, tomarmos todos os cuidados para evitar má interpretação por parte dos pacientes. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e mande sua pergunta aí para o quadro Linha Direta. Você já sabe como é que é e a gente volta daqui a pouco.
E o programa TV Sindmédico está de volta e a gente volta a fazer as nossas perguntas. E já chegou uma pergunta aqui do Gilberto Carvalho e ele pergunta o seguinte, presidente. O assunto da moda agora é a violência obstétrica. O que as entidades estão fazendo em relação a essa campanha? Daqui a pouco tocar no paciente vai se tornar um crime hediondo. Ele pergunta o seguinte. Gilberto, essa sua pergunta é importante para até nós nos manifestarmos sobre essa abordagem da violência obstétrica. Primeiro, eu considero a forma como estão nomeando essa campanha de violência obstétrica pejorativa e de extremo mau gosto. Quando você fala de violência obstétrica, o que é que você quer falar com violência obstétrica? A violência obstétrica ela é perpetuada por quem? Pelos profissionais médicos que assistem as pacientes, pelo médico, pelo auxiliar de enfermagem, pela enfermeira, quem pratica violência obstétrica. Tem que se definir o que é violência obstétrica. Violência obstétrica é o Estado deixar a paciente ser atendida no pronto-socorro com 2, 3 médicos para atender 20, 30 pacientes, fazer 20, 30 partos num plantão de 12 horas. É deixar uma paciente ser atendida como está ocorrendo nos hospitais do DF, notadamente no HMIB, em verdadeiros cubículos, onde não tem a privacidade preservada e o esposo de uma paciente fica vendo a intimidade da outra. Nós tivemos situações graves nas enfermarias do HMIB, onde até atos sexuais foram praticados na vista de outra paciente, em nome da não prática da violência obstétrica. O paciente tem direito à intimidade, à privacidade, isso é um direito constitucional assegurado pelo artigo 5º da Constituição. Em nome de uma suposta violência obstétrica, se está expondo a intimidade das pacientes de uma forma absurda. O Estado tem que prover condições para que a paciente seja atendida com dignidade. Médicos suficientes, instalações hospitalares adequadas, assistência médica com instrumentos como monitorização fetal e materna adequada e suficiente, e não da forma como se está praticando hoje. Então você tem um paciente em trabalho de parto, vários pacientes em trabalho de parto, poucos profissionais, o paciente solicita os profissionais a todo momento, os profissionais sobrecarregados com outras atividades, e estão caracterizando isso de violência obstétrica. Isso não é violência obstétrica, isso é violência do Estado, que não oferece condições de trabalho aos profissionais da saúde e qualidade de vida às pacientes no momento de dar à luz. Portanto, o termo violência obstétrica é um termo pejorativo e de muito mau gosto. Olha, a próxima pergunta é da Elizabeth Silva. Ela pergunta o seguinte: especialmente depois do programa Mais Médico, viramos alvo. Qual a orientação do sindicato sobre a postura do médico ao lidar diariamente com o paciente? Na realidade, a conduta do médico tem que ser, não pode ser outra. Ele tem que ser educado, tem que ser cortês, tem que ser atencioso, ouvir o paciente, tentar dispensar o máximo de tempo possível ao paciente no seu exame físico, na sua anamnese, e não se preocupar com a pressão do pronto-socorro, com a pressão do ambulatório. E preencher um prontuário corretamente, que é a essência da medicina defensiva. É no prontuário que você vai encontrar os elementos para fazer sua defesa, se você tiver alguns questionamentos no decorrer aí do exercício da profissão. É difícil a questão do controle do tempo, quando você tem uma emergência cheia de pacientes, quando você tem um ambulatório, como nós temos visto nos centros de saúde, onde se cobra produtividade, onde você tem chefias não médicas e até médicas que não entendem que o médico não pode atender o paciente em 10, 15 minutos, que o tempo da consulta não pode ser fixado, que produtividade não pode ser um instrumento de controle de qualidade. Pelo contrário, cumprimento de metas, produtividade, nunca falou e não vai falar sobre atendimento de excelência e de qualidade. Fala contra. A relação médico-paciente é sinônimo de tempo, de atenção. Sem ela, não existe uma boa prática médica.
Próxima pergunta é do Rafael Campos. Ele pergunta: para me proteger, devo fazer concessões às expectativas dos pacientes, ainda que sejam irreverentes ao atendimento que precisa? Bem, se você tem um dilema, como nós falamos inicialmente, você tem que usar seu poder de argumentação para convencer o paciente de que determinadas solicitações não são pertinentes, são inadequadas. Mas se você percebe que o paciente é intolerante, que aquilo vai te trazer problema, você faz uma solicitação mínima de exames para resolver aquela demanda imediata, porque cabe ao Estado, cabe ao gestor, cabe à estrutura administrativa do hospital educar os pacientes. Na medicina privada, na medicina suplementar, na medicina de convênios, cabe aos convênios educar os seus usuários quanto à questão da solicitação de exames, porque nós temos aí uma questão de custo, questão de cálculo atuarial, a questão econômica. Então é a obrigação do convênio educar os seus usuários com relação à solicitação de exames. Não é a obrigação do médico controlar a demanda de solicitação de exames pelo usuário, pelo paciente. É evidentemente que o médico deve solicitar aquilo que é pertinente, mas numa situação de que vai haver conflito, você tem que ter o bom senso e contornar a situação e fazer uma prescrição, uma solicitação mínima para que não evolua para queixas, para desenvolvimento de processos éticos e administrativos. O Marcelo Prado pergunta o seguinte: praticar a medicina de forma defensiva é uma necessidade cotidiana ou deve ser restrita aos casos em que percebemos que o paciente pode criar problemas posteriormente? Hoje, com o quadro de criminalização da atividade médica, a medicina defensiva ela tem que ser uma constante. Você tem que ter cuidado, a malícia, a pureza da pomba e a malícia da serpente. Porque você não sabe quem é aquele paciente que está na sua frente. Você até ingenuamente deixa de atender uma solicitação do paciente porque aquela solicitação é inadequada, não tem sentido, e o paciente termina indo na ouvidoria e fazendo uma queixa. Então, essa questão de relação médico-paciente com relação à solicitação de exames e demandas que o paciente leva ao consultório médico sem sentido, deve ser resolvido não pelo médico, deve ser resolvido pela gestão do hospital, pela gestão do plano de saúde. A gente acabou de receber uma pergunta aqui que é da Cristina Vargas e ela pergunta o seguinte: os gestores das unidades de saúde têm que assumir a corresponsabilidade pelo atendimento dado aos pacientes ou não sou eu que determina como o paciente vai ser atendido se sou pressionada por zerar a fila? Olha, o médico ele tem autonomia, ele não pode se submeter a pressões. O nosso próprio Código de Ética tem dispositivos que diz que você tem que exercer a medicina com independência, né, com autonomia. Você não pode trabalhar em condições desfavoráveis. Você tem que ter equilíbrio emocional suficiente para não aceitar as pressões das chefias, da gestão do hospital e, caso isso ocorra, denunciar ao Conselho Regional de Medicina, ao Sindicato dos Médicos, ao Ministério Público. Qualquer pressão nesse sentido que leva a um mau atendimento, você não pode aceitar. E leva a queixa ao sindicato, que o sindicato encaminha ao Conselho Regional de Medicina, ao Ministério Público, vai ao hospital, visita o hospital, conversa com os diretores, com a chefia imediata. Isso tem sido uma prática nossa nesse tempo de exercício sindical. Sempre que chega uma demanda dessa, onde o médico está sendo pressionado, onde o médico está sendo obrigado até a prestar um atendimento inadequado, onde ele está sendo assediado, nós vamos ao hospital e conversamos e tentamos contornar a situação. Quando não conseguimos, levamos ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina. Um caso recente e que ilustra essa conduta do Sindicato dos Médicos, ocorreu recentemente com a questão da pediatria do Hospital do Gama, onde tinha médicos sendo ameaçados de prisão, médicos agredidos, médicos até ameaçados de morte. Nós tivemos no hospital, tivemos na delegacia, tivemos no Ministério Público, tivemos com a Secretaria de Saúde e a situação contornou. Evidentemente que a demanda de pediatra não se resolveu, mas aquele atrito, aquela condição de trabalho extremamente desfavorável que estava acontecendo, deu uma amenizada.
E isso ocorreu em função da ação do sindicato. Já o Miguel Barbosa, ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha dos seguros dos médicos? Olha, ele deve estar querendo falar de seguro médico, aquelas apólices por seguro de responsabilidade civil médica, né? É um mal necessário. Só é contra seguro de responsabilidade civil médica quem não está vivendo a prática da medicina, o dia a dia do pronto-socorro, o dia a dia do consultório. Nós que atendemos em pronto-socorro, nós que operamos, nós sabemos a necessidade de ter um seguro de responsabilidade civil médica, porque há muitas demandas inconsequentes no judiciário contra os médicos. Nós estamos tendo a criação de uma geração de advogados de porta de hospitais, né? Antigamente se falava em advogado de porta de cadeia. Hoje nós temos advogado de porta de hospital. Eu aqui não estou, até porque eu também sou advogado, fico à vontade para fazer essas colocações. E se o colega não tem um seguro de responsabilidade civil médica, ele termina correndo o risco de perder parte de seu patrimônio numa ação irresponsável, numa demanda que ele pode ser condenado, até porque nós não temos varas especializadas em direito médico, nós não temos uma vara de direito da saúde e termina sendo julgado por uma estrutura judiciária despreparada que tem cometido equívocos atrás de outro. A Mércia Alecrim, ela pergunta o seguinte: Dr. Gutenberg, as cobranças são cada vez maiores de todos os lados e não consigo ver um panorama mais favorável aos médicos. Existe alguma saída para a medicina brasileira? A saída existe, é a conscientização, é a politização, o momento é esse, nós estamos em ano de eleição, nós estamos em ano de trabalhar para que a classe médica do Distrito Federal, a classe médica do país, tenha sua representatividade no parlamento, para que, através de projetos de leis, através de ações políticas, evitem absurdos como os maus médicos, ou mais médicos, né? Evitem que o governo queira tirar dos conselhos regionais de medicina sua função de fiscalizar e lutar e preservar pela boa prática médica. Esse é o momento. As entidades médicas têm que se unir e trabalhar para isso. É necessário que os médicos respondam aos apelos das entidades médicas, nas suas manifestações, nas suas ações, e o futuro só depende da manifestação e do exercício da cidadania do médico com relação à sua profissão. A próxima pergunta é do Lucas Mota. Ele pergunta: o Ministério Público está se especializando com promotorias voltadas para consumidores e pacientes, mas não para médicos e profissionais da saúde. E a imprensa nos condena sem nem tomar conhecimento dos fatos ou de como é feito um procedimento médico. A Justiça está se preparando para poder lidar com os assuntos da medicina de forma realmente justa? Olha, veja bem, com relação à imprensa, nós recomendamos que quando um colega médico for alvo de alguma denúncia, de uma complicação médica, de um suposto, entre aspas, erro médico, que é um termo também pejorativo, complicação de tratamento médico, insucesso médico, nunca foi nem será erro médico. Erro médico é a não observância de normas técnicas da profissão. O insucesso de tratamento e as complicações médicas existe, sempre existiu e vão existir, independe do atuar médico, e não é erro médico. Portanto, isso é um termo pejorativo que tem, inclusive, que parar de estar se valorizando e dando difusão a isso. Nós temos que nos preocupar em ter a questão da formação do prontuário médico, um corpo pericial adequado. Quando for alvo de denúncia, não se manifestar, procurar o sindicato dos médicos, que é o órgão de defesa. Quem fala pelo médico é o sindicato. Se você está sendo alvo de uma denúncia, procure o sindicato para falar em seu nome, procure o departamento jurídico, leva a questão para que nós tomemos conhecimento. Com relação ao judiciário, nós estamos numa batalha, numa luta, numa reivindicação no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, para que sejam criadas varas especializadas em saúde. Por quê? Quando você cria uma vara especializada em saúde, você vai ter juízes com formação em direito médico,
com formação adequada, você vai ter médicos assessorando, e não como é a estrutura hoje. Veja hoje no Judiciário do Distrito Federal, nós temos mais de 40, 50 juízes, sei lá quantos, que não têm formação em direito médico, que não têm assessores médicos para lhe ajudarem a entender o procedimento médico. Quando você cria uma vara especializada no assunto, você vai dotá-la de toda uma estrutura de formação e de preparação desses profissionais. Então, essa é uma reivindicação das entidades médicas. Nós estamos aguardando uma audiência no CNJ para que seja criada aqui no Distrito Federal uma vara especializada na saúde para tratar das queixas em relação aos problemas de laboratório, farmacêuticos, médicos e toda a área da saúde como um todo. Mas uma vara dotada de conhecimentos especializados e não pulverizado com profissionais do direito que não têm noção de como se executa um procedimento médico, um procedimento de enfermagem, um procedimento odontológico, um procedimento laboratorial e que tem reiteradas vezes cometendo erros, né? Nós estamos cansados de acompanhar sentenças totalmente descabidas por falta de formação dos profissionais. Infelizmente, essa é uma realidade que tem que vir à tona. Enquanto você não profissionalizar o judiciário com relação às questões da saúde, os equívocos e os erros que o judiciário tem cometido vão se perpetuar. Portanto, é urgente que se crie uma vara especializada no assunto. E a próxima pergunta é do Fausto Moura e Silva, e ele pergunta o seguinte: estamos sempre na berlinda a todo tempo. Quando qualquer pessoa faz uma denúncia contra um médico, a imprensa o condena antes mesmo do suposto erro chegar à justiça. Mesmo que peça desculpas depois, o estrago já foi feito e demora a ser feito, demora a ser sanado o problema, né? E nunca é esquecido. É viável recorrer à justiça contra os veículos de comunicação nesses casos, doutor? Sua pergunta é interessante e bem completa, né? Nós costumamos repetir que quando a denúncia chega na imprensa, a justiça sai pela janela, né? Porque você não tem o mesmo espaço para se defender. Sai uma matéria na folha, no primeiro caderno de cidade, ou sei lá que espaço, e você não tem espaço para colocar a sua versão dos fatos. Então a situação é extremamente desigual. Então, essa questão das denúncias que ocorrem, o profissional médico ele tem que realmente procurar o seu órgão de defesa, que é o sindicato. E a pergunta que chegou aqui agora é da Tereza Castro, e ela pergunta o seguinte: qual o limite para a ação defensiva do médico? A medicina preventiva não pode ser confundida com omissão ou desamparo? A medicina defensiva, como a colega quis colocar, ela não é uma má prática médica. É uma prática médica cuidadosa, que faz com que o médico evite complicações. Ele tem que se cercar cada vez mais dos recursos mais modernos, mais avançados, para assistir o paciente. Se você tem um paciente que tem dúvida se solicita uma tomografia ou uma ressonância magnética, não fique na dúvida, solicite. Por quê? Porque vai que acontece que você, por não ter solicitado, em 1% dos casos tem uma complicação. Então solicita. É o que eu falei anteriormente. Quem tem a obrigação de educar a sociedade, educar o usuário do sistema de saúde, da prestação do serviço do Estado, é o próprio Estado, não é o profissional. O profissional está ali para prestar o seu serviço. É evidente que ele pode contribuir, mas não é obrigação dele educar o usuário do plano de saúde, não é obrigação do médico educar o usuário do sistema de saúde. Ele pode fazer parte de uma campanha. Ele não pode ser refém do sistema, estar sendo exposto e agredido, denunciado, inconsequentemente, sem procurar se acautelar para evitar essas situações. Doutor Gutenberg, nosso programa está chegando ao fim, e suas considerações finais aí. O que nós agradecer a participação dos internautas mais uma vez e dizer aos colegas médicos que a relação médico-paciente é a essência da medicina. Então nós temos que cada vez mais
primar pela relação médico-paciente. Os dados mostram que 70% das queixas que chegam ao judiciário, elas decorrem da má relação médico-paciente. Se você tem a infelicidade de cometer um erro médico ou uma conduta inadequada, o médico é um ser humano, é falível, e você tem uma relação médico-paciente boa, você consegue que o paciente entenda. Agora, se você tem uma má relação médico-paciente e a sua conduta foi correta, mas teve uma complicação médica, o paciente não lhe perdoa. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade de tempo para que se dê atenção ao paciente, se escute o paciente, porque a relação médico-paciente ela demanda tempo. E o nosso desafio é a equação, atender paciente em pouco tempo. Infelizmente é uma questão que as entidades médicas têm que trabalhar, têm que intervir mesmo nessa mercantilização da medicina, onde o médico é obrigado a atender um volume grande de paciente porque a remuneração é baixa, onde o profissional médico no serviço público é obrigado a atender uma demanda enorme porque tem poucos profissionais. O nosso desafio é fazer com que o médico seja bem remunerado e tenha tempo para atender seu paciente. E que o médico no serviço público trabalhe com um número de médicos suficiente para atender a população. Ok, muito obrigado, doutor. E o programa TV Sindmédico fica por aqui. E acompanhe sempre a gente ao vivo, toda terça, às 8 horas da noite. Uma boa noite e até mais.